Olá, meu nome é Livone e eu sou diletante profissional. Hoje eu queria falar sobre educação, um tema que entrou em pauta aí graças a um tweet do nosso presidente, é, falando que que o governo vai descentralizar os recursos para as áreas de humanas, como filosofia e sociologia, com o objetivo de focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. E daí tem algumas outras pérolas do novo ministro da Educação, né? O tal do Abraham Weintraub. E o Abraham Weintraub tem uma pérola dele assim sensacional que é: precisamos escolher melhor nossas prioridades porque nossos recursos são escassos. Não sou contra estudar filosofia, eu gosto de estudar filosofia, mas imagina uma família de agricultores que o filho entrou na faculdade e 4 anos depois volta com o título de antropólogo. E assim, primeiro, né, antes de tudo, eu sou muito a favor do ensino técnico. Eu sempre fui muito a favor, assim, eu acho que o ensino técnico profissionalizante, as profissões técnicas, elas são de fato muito importantes para qualquer país. O investimento no ensino técnico em todos os níveis, tanto no nível superior, com essas áreas que seriam as áreas de exatas e ciências, né, como engenharia, as mais diversas variações dela, são muito, muito, muito importantes para o desenvolvimento de qualquer país. A formação de engenheiros num país como o Brasil, que até hoje ainda está na fase do desenvolvimento infraestrutural, é assim extremamente, extremamente importante. Além do ensino superior, o ensino técnico mesmo, médio, o ensino técnico dentro do colegial, é uma coisa que eu acho que a gente não incentiva o suficiente no Brasil, inclusive. Houve nos últimos anos um certo fetiche pelo diploma superior, pelo diploma de ensino superior. Virou uma obsessão das pessoas, a necessidade de fazer uma faculdade, a obrigação de fazer uma faculdade. Ah, porque você não fez nenhuma faculdade. Isso é uma obsessão que surgiu porque ficou relativamente fácil na gestão do Lula você fazer uma faculdade. Você tinha vários métodos de financiamento, as universidades federais que ampliaram. E é muito legal você ter essa amplitude no acesso à educação superior. Mas a gente tem que ser realista e, assim, a nossa vida para a sociedade, a nossa utilidade para a sociedade, infelizmente, é trabalhar. Eu discordo disso em todos os aspectos. Eu gostaria de viver num mundo utópico onde a gente trabalhasse quando quer, se quer, e como quer e com o que quer. E mesmo assim tudo está disponível, tudo está pronto e tudo que a gente precisa, a gente tem. Mas infelizmente o mundo não é assim. O mundo ele é pautado nessas relações de trabalho. Se você quer alguma coisa e você não nasceu numa família que herdou, que te entregou uma fortuna na qual você pode montar e seguir sua vida, infelizmente você vai ser uma daquelas muitas pessoas que vai ter que trabalhar todos os dias para pagar um boleto. E talvez a sua vida ela se reduza só ao trabalho. E isso é muito triste, mas faz parte. E quando você pensa nessa função de você ter que trabalhar e da vida como trabalho, não tem demérito algum em qualquer profissão que existe para se fazer. Não tem demérito algum em gostar de qualquer tipo de profissão. E você trabalhar num chão de fábrica, alguma coisa assim, é, é tão justo, nobre e valioso
quanto a pessoa que está ali, sei lá, na prancheta, projetando uma nova fábrica. E, na prática, a gente precisa de mais pessoas no chão da fábrica do que de pessoas na prancheta projetando uma nova fábrica. A gente precisa de pessoas que são grandes padeiros, que são grandes cozinheiros, que são excelentes pedreiros e excelentes a um ponto de falar pro engenheiro, ó, cara, fizer desse jeito, vai cair, né? Porque a gente sabe que a qualidade da nossa engenharia no Brasil é aquela que construiu o Brumadinho. Então, às vezes um pedreiro está mais apto a garantir nossa segurança do que um engenheiro. E então eu sou muito a favor do ensino técnico como um todo. Qualquer tipo de ensino técnico, e eu acho que é de fato desnecessário em muitos casos o ensino superior. E você pode ter uma formação técnica muito legal e você encontrar uma profissão que funciona para você e que te resolve sua vida e que você vai seguir com ela. E com essa banalização do diploma, inclusive, hoje em dia você ter um ensino superior não é uma garantia de nada. Você ter um ensino superior não é um passaporte para o emprego muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem que repensar de fato esse valor que a gente dá para a formação superior e o valor que a gente dá para a formação técnica, e quando a gente pensa nisso, passa para os nossos valores como pessoas e como sociedade, no valor que a gente dá para a pessoa que de fato trabalha pesado e da pessoa que faz um serviço um tanto mais intelectual. Dito isso, eu ainda acredito que a formação humanista ela é tão importante quanto a formação técnica. O que eu quero dizer com isso? Principalmente lá no começo, principalmente lá no colegial, no ensino médio, fundamental, a formação humanista, a formação que te ensina a pensar de verdade, que te ensina a história do nosso mundo, a história da humanidade, faz você refletir sobre essa história, que te ensina a língua, que te ensina a ler e a entender o que você está lendo e a ver beleza nas coisas que não são só práticas, a ver beleza num livro, a ver beleza num filme, a ver beleza numa obra de arte. Isso é uma das coisas que mais engrandece uma pessoa. Não é um diploma. Você pode ser um padeiro e ter uma boa formação em humanidades, numa formação básica. Não estou falando uma formação de ensino superior, onde você vai se aprofundar num detalhe de uma vírgula. Estou falando de uma formação básica mesmo de humanidade para a vida. Então, aprender a entender a beleza da vida, além do massacre que é você simplesmente ir trabalhar todos os dias. Aprender a entender o nosso lugar nesse tempo e nesse espaço que a gente vive e convive. E eu sempre achei que a formação... Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer cálculos, eu gosto muito de números, tenho uma facilidade com números, mas eu sempre achei que a coisa mais importante na minha vida foi a formação humanista e foi um ensino fundamental e médio muito focado ao pensamento crítico. E isso é uma coisa que eu acho que até hoje foi muito, muito importante na minha vida. E eu acho que saber compreender e saber pensar é muito importante. Então, tudo bem, a gente tem que focar em veterinária, a gente tem que focar em engenharia, a gente tem que focar em medicina, a gente tem que focar em química, a gente tem que focar em um monte de outras coisas que são importantes para a sobrevivência, para a infraestrutura e tudo mais. Tem que focar nisso.
Mas a gente ainda precisa formar professores com capacidade o suficiente para oferecer uma formação crítica às pessoas em geral. A gente ainda tem que formar bons professores de história, bons professores de literatura, bons professores de filosofia, bons professores de sociologia. A gente ainda tem que formar uma cultura de ir um pouco além do 100% prático. Por que você não pode fazer um ensino técnico e dentro do seu ensino técnico você ter um momento crítico, um momento humanista que te leva para além da sua função bruta na sociedade? E quando o presidente fala em desinvestir nas áreas de humanas, é uma crueldade tremenda, porque assim, você fala, tudo bem, você quer estudar filosofia, você paga. Tá, sei lá. É justo? Talvez. A gente tem uns recursos limitados e talvez é, haja uma necessidade maior numa área ou em outra. Mas, ainda assim, o Estado ele tem que preservar o que não consegue se preservar por si. Não sei se eu... Vamos tentar deixar mais claro. Uma faculdade de engenharia ela vai ter procura por si só. As pessoas elas vão se interessar nas profissões de engenharia porque ela está entre os halls das boas profissões. A medicina é uma das profissões que mais tem procura. É a profissão que mais tem procura no Brasil, porque você se forma em medicina e é um diploma que meio que é um cheque que te garante que você vai ter grana razoável para o resto da vida. Então essas profissões, elas são... A existência delas está garantida por si só. Agora, a formação em humanas, a formação em artes, se não tiver um aparato por trás, além do interesse financeiro próprio, ela não sobrevive. E esse aparato por trás é o governo. Eu entendo que o nosso governo tem muitas outras prioridades na frente, que ele tem que garantir a nossa segurança, ele tem que garantir a nossa saúde, ele tem que garantir a porra do saneamento básico, que nem na cidade de São Paulo 50% do esgoto é tratado. Eu entendo que a gente está assim na idade da pedra da civilização e que é muito foda tudo isso. Mas se o Estado tirar esse suporte das humanidades, a gente vai sofrer uma consequência a longuíssimo prazo que é muito, muito, muito triste. Felizmente eu não vou estar aqui para ver. Eu não... isso daí a gente está falando de ciclos grandes de vida. A curto prazo você ter mais engenheiros, mais médicos, mais veterinários é bom. Mas a longo prazo, esses caras terem sido formados como maquininhas de calcular, como maquininhas de curar, isso não é tão bom. Então, a gente tem a obrigação de pensar ao mesmo tempo no curto, médio e longo prazo. E eu acho que no longo prazo a coisa mais libertadora é a formação de humanidades como um todo. Tem uma série que eu assisti um tempo atrás, chama Merli, uma série catalã. Eu nunca fiz resenha dela, eu acho que eu vou fazer resenha dela essa semana porque eu acho que ela se tornou importante, mais importante do que só a qualidade dela em si. Essa semana eu vou fazer uma resenha e vou postar. Mas assim, o mote do que eu quero dizer sobre essa série, do que eu quero chegar aqui, é que essa é uma série sobre um professor de filosofia e no fim de tudo ele fala: eu ensinei a filosofia para vocês para que vocês não sejam tontos. Então é isso. O ensino de humanas é para que a pessoa não seja sem um pensamento crítico. E eu sei que o governo está nessa onda, e tem muita gente nessa onda muito louca, de um macartismo, uma coisa dos anos 60, assim, de
caça ao comunismo, uma coisa, sei lá, que assim, não, a gente tem que tirar um aparelhamento da esquerda das universidades, e tudo bem. Talvez tenha ali alguns vieses ideológicos, e tudo bem, talvez seja difícil você ser um pensador liberal dentro de uma universidade e a universidade tenha encastelado muitas das filosofias de esquerda e principalmente nas suas áreas de humanas. Mas essa perseguição absurda, essa paranoia frequente de que a gente tem uma fábrica de comunistas, ela está servindo só de para duas funções. Criar uma cortina de fumaça porque realmente importa, que é resolver de fato os problemas do Brasil, e inventar uma perseguição sem o menor sentido. De novo, a gente volta para aquele vídeo que eu postei anteriormente sobre o presidente censurando o comercial, mandando tirar do ar o comercial do Banco do Brasil. É você sai do foco do que realmente importa e começa a mexer em coisas que não tem essa relevância toda, que não cabe a um presidente cuidar, e que insere uma paranoia que nem faz tanto sentido, porque assim, vamos combinar, se esse aparelhamento de esquerda e se essa formação, essa máquina de formar comunistas é tão forte assim, por que caralhos foi eleito um presidente dito de direita, e por que caralhos a gente tá vendo cada vez mais intelectuais de direita, e assim a gente olha e fala, pô, tá, esse cara fala coisa assim, com razão, né? Então, essa máquina aí de formação de comunistas talvez não exista, não é mesmo? Não sei, é uma coisa a se pensar, mas pensar é uma coisa que talvez esteja em extinção. Então é isso, obrigado aí pela paciência, obrigado por ouvir e deixe seus comentários aí. Até mais.